Salmo 126, quero que você leia comigo, porque nós vamos aprender sobre uma geração que aprendeu a semear com lágrimas. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas. Quando na vida tudo é muito fácil, dizem os educadores que as crianças não valorizam. Os educadores falam isso: olha, se a criança, ela não vem, a coisa vem fácil, ela não valoriza. Recentemente eu vi uma história dessas muitas que estão pulando por aí nessa época. Teria um homem, acho que de 93 anos, ele foi internado para o tratamento, e aí teve que fazer uso de respirador, e no lugar onde ele está, nos Estados Unidos, ele teve que pagar pelo uso do respirador. E quando alguém disse para ele o valor, ele começou a chorar. E quem o atendia disse para ele assim: não chora não, calma, fique tranquilo. Ele disse: não, eu não estou chorando, porque eu estou pagando pelo tempo que eu usei o respirador. Eu estou chorando pelo tempo que eu pude respirar, sem precisar do respirador, e nunca agradeci. Existem coisas que Deus nos dá, que estão diante de nós, e que o nosso coração não percebe. Não percebe porque nós não fizemos nada, ou não percebemos o quanto foi feito para receber essa bênção. Nosso coração se alegra com as nossas vitórias. Nosso coração se alegra com as nossas datas. Nosso coração se alegra quando nós estamos no centro, quando nós somos o centro. É aí que o nosso coração se alegra. Esse é o coração humano caído, pecador, resultado da natureza pecaminosa, influenciado por isso, que acaba deturpando todas as coisas. Veja, Deus tem nos dado tanto, e nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, e a reconhecer que cada ato de Deus é um ato de amor, é um ato de entrega, e cada passo que é dado na presença de Deus é um ato de conquista daquilo que Deus nos permite viver. Existem tantas ocasiões, quando o que aconteceu, eu disse que fui eu, ou eu disse que foi você, ou eu disse que foi a sorte, foi o acaso, quando na verdade foi a mão poderosa e maravilhosa de Deus. Versículos de 1 a 3 desse salmo, de uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, nós vamos aprender que Deus é tão extraordinário, que Ele nos ensina e nos faz aprender, e aí nós sabemos que grandes coisas fez, faz e fará o Senhor. Grandes coisas fez, faz e fará o Senhor. Olha o passado, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu, passado de novo, de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, passado outra vez: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aqui nós precisamos aprender algumas questões pontuais e muito importantes. A primeira delas é o quando. Quando? Quando? A gente precisa assimilar o conceito do quando de Deus. Algumas perguntas sofridas. Até quando, Senhor? Até quando? Quando essa promessa será cumprida? Quando o milagre vai acontecer? Quando chegaremos lá? Quando é que tudo isso vai acabar? São perguntas que a gente faz com quando.
E nós perguntamos quando isso vai acontecer, quando vai acontecer, quando vai acontecer. São perguntas normais, naturais, não são incorretas, não. Elas fazem parte da nossa vida. Nós temos questionamentos que nós devemos apresentar diante de Deus. E alguns desses questionamentos começam com quando. Quando isso vai acontecer? Quando acabará? Quando passará? Quando chegará o milagre? Quando o meu tormento chegará ao final? Quantas vezes já perguntamos sobre o quando? Agora, o quando de Deus indica o senhorio de Deus sobre o tempo. O quando de Deus indica o senhorio de Deus quanto ao tempo. Eclesiastes 3, versículo 15 diz assim: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. O Senhor do tempo é o nosso Deus, o Senhor do quando, quem determina o quando, quem realiza o quando, quem diz para o quando acontecer, é o nosso Deus. E o que Ele nos ajuda a entender, além dessa soberania dEle, desse controle que Ele tem para apresentar para nós esse quando vai acontecer, quando será o tempo do quando, Ele nos mostra que quando chega o tempo do quando de Deus, Ele restaura. O texto diz que quando chegou o tempo de Deus, Ele restaurou. Lembre-se de uma coisa preciosa: quando chega o tempo do quando de Deus, não há nada que impeça o seu realizar. Quando chega o tempo do quando de Deus, não há nada que impeça o seu realizar. Não há nada que possa contrariar a vontade soberana de Deus. Você está entendendo isso? Vamos conversar aqui, nós dois, outra vez. Quando chega o tempo do quando de Deus, e quando Deus resolve restaurar, não há nada que possa impedir. Não há barreira, não há nada. Não há instância superior a quem Deus deva recorrer, ou a quem nós devamos recorrer para que Deus... Nós vamos ao Senhor, e o Senhor, quando tem o tempo dEle, quando o tempo do Senhor chega, quando o Senhor restaurou, quando chegou o tempo da restauração, a restauração aconteceu. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. A restauração operada para Israel, para o povo de Deus, foi claramente divina. Só Deus poderia fazer o que foi feito, e a percepção era óbvia: havia um exílio. Para livrar o povo de Deus do exílio, não seria por força, não seria por uma estratégia bélica, não seria por uma habilidade, por uma força, pela inteligência, pela criatividade. A única possibilidade do povo de Deus ser liberado do Egito era uma ação divina. E sabe o que aconteceu? Deixa eu te contar um negócio. Deus moveu o coração do rei. A Bíblia diz que o coração dos reis está assim, nas mãos do Senhor. O coração dos reis está nas mãos do Senhor, e ao Senhor aprouve que o povo de Deus fosse libertado. Deus moveu o coração do rei. O que isso representa para o povo? O povo deve responder assim: eu não fiz nada. Você fez? Eu não fiz. Alguém fez? Ninguém fez. Mas será que ninguém fez nada? Ninguém fez nada. E quem é que fez? Quem fez? Deus fez. Quando o quando de Deus chega, quando o tempo do quando de Deus chega, Ele restaura. Essa restauração do texto bíblico é uma obra divina. Ele é quem a realiza. Nada, absolutamente nada, pode impedir. O Senhor é aquele que chega na nossa vida quando a nossa história parece que não tem solução. Quando nós enfrentamos um problema que é claramente maior do que nós. Quando as pessoas batem cabeça na expectativa de encontrar uma solução. Quando portas e mais portas e mais portas e mais portas, nós vamos até elas na expectativa de que alguma coisa aconteça e não acontece. Antes do tempo da restauração, houve o tempo da espera, do cativeiro, da opressão, da luta, do sufoco, da falta de perspectiva, como há para nós o tempo da ansiedade, do medo, da inquietação, da agitação humana. Mas lembre-se disso: o Senhor restaurou.
O Senhor restaurou, o Senhor moveu o coração do rei. Guarde isso no coração: Deus é o soberano Senhor. Nada pode impedir uma ação divina, absolutamente nada. Entenda, quando chega o tempo do quando de Deus, nada pode impedir a sua ação, nada pode impedir a sua restauração. Por isso que a Bíblia diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Olha o que aconteceu, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua ficou cheia de júbilo. Então entre as nações as pessoas diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí o povo diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tem um teólogo que, escrevendo sobre esse assunto, disse assim: a providência assobiou para eles e eles estavam dançando. Não é legal? A providência assobiou para eles, eles estavam dançando. Quem já foi a Israel sabe, as danças alegres, mas olha, é muito gostoso de ver a alegria que ali está. Lembro com saudade, no mar da Galileia, parado num daqueles momentos maravilhosos, no meio do mar da Galileia, com o povo de Deus adorando, glorificando ao Senhor. Aí depois nós vamos aprender as músicas em hebraico, e eles vêm cantar as músicas e ensinam as danças. Até eu que não danço absolutamente nada. Eu sou presbiteriano, meus irmãos. Presbiteriano não dança bem. Presbiteriano é muito ruim de dança. Até eu que não danço bem, estava dançando, festeiro, alegre, agradecido ao Senhor. Imagina bem o que é você passar por um sufoco durante muito tempo, e de repente esse sufoco passa. Deus age, Deus restaura. É essa alegria que inundou o coração do povo de Deus, e eles sabiam que eles não tinham feito absolutamente nada para resolver esse assunto. A solução veio a partir de uma intervenção divina. Pensa nisso, aplica a nossa vida hoje. O salmista nos leva a uma viagem ao passado. 1, 2 e 3, versículos 1, 2 e 3, passado. Ele nos faz vasculhar certos episódios em que houve uma intervenção absolutamente clara, manifestação poderosa do Senhor. Deixa a sua Bíblia aqui no Salmo 126, abre comigo em Atos capítulo 12, por favor. Atos capítulo 12, veja como é interessante a gente observar uma ação absolutamente poderosa de Deus, que você sabe que foi Deus que fez, que não há como fazer de outra maneira em hipótese alguma. Abriu aí? Atos 12? Veja, Atos 12, a partir do versículo 6, tá bom? Olha só, quando Herodes estava para apresentar Pedro, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, tá bom? Imagina a cena, 2 soldados, Pedro do meio, dormindo, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Olha para mim, alguma chance de fuga? Versículo 7, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou. Pensa nessa cena, Pedro dormindo, acende a luz, Pedro não acorda, o anjo vai lá e toca. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, se arruma. E ele assim o fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, versículo 9, saindo seguia, não sabendo que era real, porque ele achou que era uma visão, um sonho, que era real, que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, diz, agora sei
verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Volta para cá, volta para o Salmo 126. Não havia alternativa para o irmão Pedro, a não ser a condenação à morte. Tiago havia sido morto ao fio da espada, o comecinho do capítulo 12 de Atos narra isso, mas Deus tinha outros planos para Pedro. Tiago tinha que ir para casa logo, para a casa do pai, tinha que ir logo, mas Pedro não. Pedro tinha que resolver algumas coisas aqui ainda, fazer a obra de Deus um pouco mais tempo. Tiago não, já foi descansar na casa do pai. Veja, esse período todo, esta ação que aconteceu, é claramente uma ação divina. Não há a menor possibilidade de ser uma questão humana. Não há intervenção humana. Toda a ação é divina. É essa a ideia do Salmo 126, versículos 1, 2 e 3. É a ideia de que não há nada que o homem tenha feito para que tivesse recebido aquela bênção. Mas quando chegou o tempo do quando de Deus, o Senhor restaurou, porque quando chega o tempo do quando de Deus, não há nada que impeça a ação restauradora do Senhor. Encha o seu coração de esperança, encha o seu coração de fé, porque é isso que nos assegura a palavra do Senhor. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, sabe que grandes coisas fez o Senhor, mas sabe que grandes coisas faz o Senhor, e sabe que grandes coisas fará o Senhor. Segundo, uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Versículo 4, leia comigo. Restaura, Senhor. Eu não consigo ler assim. Isso é muito forte para ser lido de maneira... Restaura, Senhor. É intenso, é apaixonado, é sofrido, vem da alma. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. O salmista encara de frente o tempo presente. Agora é o hoje. Lembrei de ontem, agora eu estou encarando hoje. O tempo presente, o que ele vê? Aridez, ele vê sequidão, ele vê deserto. Sabe, a gente está acostumado à ideia de que a gente passa tempos difíceis na nossa vida. Nós estamos acostumados com isso, todos nós passamos por lutas, o sofrimento é parte da nossa existência. Nós não temos como fugir do sofrimento. A chuva vem sobre justos e injustos, os problemas vêm sobre cada um de nós já nos habituamos a isso na nossa vida. Mas o povo de Israel vivia isso coletivamente. E de alguma forma nós estamos vendo isso coletivamente. De alguma maneira, quando nós enfrentamos os problemas que nós estamos enfrentando hoje, nós nos identificamos com a realidade de Israel. Porque ali não era uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas, era uma nação, era um povo inteiro. Casas e mais casas, pessoas e mais pessoas vivendo esse momento de sofrimento, de dor. Por mais que tenha feito algo, não havia mais algo a fazer. Todas as ações eram agora limitadas. Os seus feitos eram podados. Suas estratégias foram vencidas. Contudo, o salmista nos lembra da fé que habitava fervorosamente em seu coração. Ele sabia que o Senhor que já havia feito no passado, o Senhor que disse no quando, moveu o coração do rei e restaurou a sorte de Sião, o Senhor que havia feito isso era o mesmo Senhor que poderia fazer isso hoje. A esperança, a fé brota no coração daquele que busca o Senhor, ainda que ele viva no deserto. A fé pode nascer no deserto, ainda que no deserto não tenha vida de absolutamente nada, mas um coração que se apega ao trono de Deus, a buscar a presença do Senhor, receberá da parte dele a resposta. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Só o Senhor tem poder de restaurar.
Só o Senhor é capaz de mudar a história. Ensina a depender e a confiar no Senhor. Ah, meu irmão e minha irmã, quando cada um de nós começar a clamar ao Senhor intensamente, quando o nosso clamor for da alma, não precisa ser alto não, é da alma, intenso, verdadeiro, fervoroso diante de Deus. Quando cada um de nós começar a clamar: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os rios ao sul de Israel eram fiapos, aliás, são fiapos de água até que chova. Em certos períodos do ano, guarda isso, em certos períodos do ano, quando chega o tempo do quando, Deus manda a chuva. E quando vem a chuva, quando Ele faz chover, e essa poderia ser uma ideia dessa vida que Deus produz na nossa vida, há uma súbita inundação do que eles chamam de rios temporários no deserto. Quando chega o tempo do quando de Deus e vem a chuva vem e os rios são inundados de uma maneira extraordinária. O que antes era um fiapo de rio, como um fiapo de vida, Deus inunda e produz uma vida maravilhosa. E aquele rio começa a correr. É essa a ideia do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e as torrentes de água, a correnteza, a água que chega, água que produz vida, água que dá alegria, água. Lembra de Jesus conversando com a mulher de Samaria? Jesus disse para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, porque aquele que bebe da minha água, tem aqui, vai produzir, vai gerar, vai ser uma corrente intensa. É esta ação divina dentro de nós. Quando Deus restaura a nossa sorte, Ele não apenas trabalha no nosso exterior, mas Ele trabalha no nosso interior, e esta ação interior do Senhor na nossa vida é fundamental. Enquanto não houver uma restauração da nossa vida, nós vamos continuar à espera de uma restauração do lado de fora. Deixa eu te falar um negócio aqui, que só aqui entre nós dois. Tem gente que está pedindo a restauração do outro. Senhor, Deus, muda fulano, muda Beltrano. Eu encorajo as pessoas a orarem, porque quando nós oramos, quem muda somos nós. E nós mudamos porque é Deus que nos muda quando nós conversamos com Ele. O problema é que tem gente que só quer falar e não quer ouvir. Só quer falar e não quer ouvir. No relacionamento com Deus a gente fala, mas também escuta. E quando a gente escuta, a gente é mudado. Deus nos molda. Você sabe a ideia de moldar? Há um cântico antigo lá de 1519. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Lembra? Aí chega e diz assim: quebra a minha vida. Aí você fala assim: ai. Tem que fazer ai mesmo, é assim mesmo. Quebra a minha vida, e porque dói. Quebrar a vida dói. Mas um processo de restauração que Deus opera em nós pode passar por essa quebra. E de alguma maneira nós estamos sendo quebrados hoje. E esse quebra-quebra que produz um quebrantamento espiritual, quando nós na presença do Senhor nos quebrantamos, nos quebramos diante dEle e buscamos a misericórdia e a bênção do Senhor, Ele vem e nos restaura. É restauração espiritual, restauração emocional, restauração física, restauração econômica. Deus age em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê? Porque quem divide a vida em áreas somos nós, Deus não. Quem divide a vida é difícil falar. Quem divide a vida em áreas somos nós que segmentamos. Nós pegamos a nossa vida e dividimos em departamento, parece aquela loja de departamento que a gente coloca as coisas ali. Aqui é a minha vida espiritual, aqui é a minha vida emocional, do lado da emocional a pessoa coloca o sentimental, do lado de cá nós temos aqui a minha vida econômica, e vai dividindo como se fosse possível dividir a vida. Esse é o ponto de vista humano. Sabe por quê? Porque a gente precisa disso. Porque a gente não consegue analisar isso.
Deus não. A bênção de Deus, ela vem de cima para baixo, e essa bênção de Deus inunda a nossa vida, como as torrentes no Neguebe. Ela inunda a nossa vida, e ela se espalha para aquilo que a gente chama de todas as áreas, mas para Deus não existem áreas definidas, porque Deus é absolutamente integral. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, sabe que grandes coisas fez, faz e fará o Senhor. Sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Sua vida está um deserto? O que você vê é deserto? Quem semeia com lágrimas sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Sabe também que Deus pode produzir uma colheita de felicidade. Deus pode produzir uma colheita de felicidade. Os que com lágrimas semeiam, versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Qual é a parte que você mais olha nesse texto aqui? Fala para mim. Diz para mim, só aqui entre nós dois, se não é o voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Hein? Não é isso que a gente quer? Fala sério. Quem é que quer chorar? A gente quer voltar com os feixes. A gente quer voltar com júbilo. A gente quer dançar, a gente quer celebrar, a gente quer se alegrar, a gente quer se abraçar, a gente quer estar junto outra vez. Mas todo o processo para chegar até lá, para voltar com os feixes, para ter o júbilo, passa pelas lágrimas. As lágrimas não podem nos impedir de semear. Nós vamos chorar como nós temos chorado, nosso coração tem sido quebrantado, mas nós não vamos parar de semear, nós vamos continuar a nossa caminhada, vamos fazer aquilo que está diante de nós, aquilo que pode ser feito por nós. As lágrimas não podem nos impedir de semear. As lágrimas precedem o júbilo. Opa, começou a me animar. As lágrimas precedem o júbilo. Vai chegar o dia de cantar. As lágrimas são adubos perfeitos no tempo da luta. As lágrimas são adubos perfeitos no tempo da luta. Guarda isso com você. Essas lágrimas que são adubos perfeitos no tempo da luta, as lágrimas elas chegam e elas vão preparando de uma forma especial, e a cada passo que nós damos pela graça de Deus, são passos onde o Senhor nos guarda, nos preserva e nos abençoa. Portanto, chore, derrame suas lágrimas, mas não pare de semear, e semeie até ceifar. Essa é a ordem de Deus. Vou chorar. Não sei se você tem chorado, eu choro. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Tem que chorar. O choro é uma bênção. Eu choro diante de Deus. Choro por vários motivos. O Senhor me quebranta quando eu estou orando por algum motivo especial e eu vou ali, quer dizer, não tem problema nenhum. Veja, olha para mim, tem gente que quer ficar de fortão. Não, estou muito bem, essa quarentena está maravilhosa. Tem hora que a gente baqueia, a gente chora. É um bálsamo, é uma saída que Deus nos permite ter. Não é para ficar chorando o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a gente tem que semear. A gente tem que semear. Chore, derrame suas lágrimas, mas não pare de semear e semeie até ceifar. E aqui a figura do semeador é emblemática. Porque eu fiquei imaginando a semente está numa bolsa. Certo? A semente está na bolsa aqui, está na minha bolsa. Aí eu cuido da semente muito bem. A semente é cuidada, a semente é amada, eu embalo a semente para dormir, eu canto para a semente acordar. Pergunto, isso gera fruto? Vai gerar fruto se a semente estiver na bolsa? Vai gerar fruto enquanto a semente estiver num pote, num alforje, em qualquer lugar? Vai gerar frutos enquanto a semente não for lançada no solo? Este é o processo que Deus quer que nós tenhamos. A semente é um símbolo de esperança. Vamos semear a esperança. Assim como é preciso lançá-la no solo, também é preciso crer. É preciso crer. A semente é um símbolo de esperança.
E Jesus faz uma valiosa analogia, usa uma expressão curiosa quando ele fala da semente, quando ele fala de um grão de mostarda, e faz relação com a fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daí, vem para cá. A gente não vê monte andando, sabe por quê? Porque não é isso que Jesus está falando. Já pensou você ficar parado orando? Pé da Gávea, saia. Pé da Gávea, volta, pelo amor de Deus. O Senhor quer nos ensinar a orar, e a semente é um símbolo de esperança. É preciso crer, é preciso crer. Tome a semente e lance na terra seca. Lance a semente na terra seca, no deserto. Deus pode encher sua vida com os feixes da colheita da felicidade, porque esta aqui foi uma geração que aprendeu a semear com lágrimas. E eu tenho impressão, meus irmãos e irmãs, que nós podemos aprender com eles. E nós podemos ser também uma geração que aprendeu a semear com lágrimas. Por 3 motivos simples e claros. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas sabe que grandes coisas fez, grandes coisas faz e grandes coisas fará o Senhor. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas sabe que Deus pode produzir uma colheita de felicidade. Por enquanto, a gente não está voltando ainda com os feixes. A gente ainda não está no tempo do júbilo. A gente está no tempo do choro. Nós não podemos fugir disso. Não é ficar tristonho, não. Mas é saber que nós precisamos passar por essa etapa do choro para aprender a clamar, como diz o versículo 4. Restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte. O salmista olha para trás e diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Seu coração cheio de esperança, sabe que Deus fez. Está claro no coração os feitos de Deus na história, na sua própria história, na sua própria vida. Saber que Deus fez me ajuda a lembrar que Deus faz e que Deus fará. Por conta disso eu aprendo a dizer: restaura, Senhor, restaura. O que eu vejo é sequidão, é aridez, é deserto. Os meus olhos não conseguem enxergar uma solução ou uma alternativa. As minhas pernas estão bambas de medo. Eu tenho medo do que pode acontecer com a minha saúde. Eu tenho medo do que pode acontecer na economia e aí atingir o meu bolso. São os medos que nós temos. Então nós clamamos: restaura, Senhor. Deus pode fazer correr rios no deserto. E aí ele olha para o futuro. Ele sabe o que vai acontecer, porque Deus já havia ministrado ao coração dele e do povo de Deus: semeie com lágrimas. Semeie com lágrimas, mas não pare de semear. Não pare de semear. E aqui, esta semente, especificamente a que eu me refiro, é a fé. Onde está a fé? Ah, minha fé está na bolsa aqui, pastor. Estou com um pote cheio de fé. Lá em casa eu tenho vários potes. Eu tenho uma bolsa cheia de fé. Eu tenho uma mala que eu guardo debaixo da cama. Eu tenho um baú daqueles antigos cheio de fé. Vai adiantar alguma coisa? Não. É como a semente. Se guardada, não vai produzir frutos. Eu preciso pegar a semente e lançar, e semear. O nosso ato é pegar essa palavra do Senhor, pegar a palavra de Deus e crer.
A semente é um símbolo de esperança, a semente é um símbolo de fé. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle, e quando chega o tempo do quando de Deus, o Senhor vai restaurar, porque é assim que Ele fez no passado. Quando chegar o tempo do quando de Deus, Ele vai restaurar. Porque quando chegou o tempo de Deus no passado, Ele restaurou. Deus é maravilhoso, Ele nunca falha. Por isso vamos encher o nosso coração com essa realidade. Uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, sabe que grandes coisas faz e fará o Senhor. Sabe que Deus pode fazer correr rios no deserto. Sabe que Deus pode produzir uma colheita de felicidade, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar ao Senhor e quero pedir a Ele que essa semente possa ser lançada e depois ela possa florescer, frutificar, segundo a vontade do Senhor. A pergunta de sempre é: quando? Quando chegar o tempo do quando, Deus vai restaurar. E até lá nós vamos pedir, orar e clamar: restaura, Senhor, e vamos continuar a semear, porque as lágrimas não nos impedem de semear. A lágrima é um adubo maravilhoso para frutificar ainda mais. Vamos orar juntos. Quero pedir ao Senhor que por misericórdia e graça Ele haja nas nossas vidas. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, oramos por cada um de nós, oramos por quem nos acompanha, oramos por quem está nesta casa, oramos por essa família. Senhor Deus, o Senhor já fez tanta coisa na nossa vida, quantas coisas nós atribuímos a nós, à sorte, ao acaso, a alguém que nos ajudou, mas foi o Senhor que fez. O Senhor, somente o Senhor fez, o Senhor continua a fazer, e o Senhor fará. Por isso, restaura a nossa sorte, faz correr rios nesse deserto, Senhor, faz correr rios nesse deserto, inunda o nosso coração de vida, inunda a nossa vida de vida, inunda a nossa existência, vai atingindo do alto, do Altíssimo, que é tremendo, a partir do alto, inundando todas as partes que nós vemos, mas que para o Senhor são absolutamente únicas, porque o Senhor age de maneira integral na nossa vida, vai abençoando a nossa vida econômica, vai abençoando a nossa saúde, os nossos relacionamentos, as nossas emoções, a nossa vida espiritual, vai abençoando cada uma dessas áreas que nós observamos, mas que para o Senhor são absolutamente únicas. Deus querido e amado, enquanto nós estivermos chorando, nós vamos continuar a semear, na certeza de que o Senhor pode nos dar uma colheita de felicidade. Assim, Pai, nós te pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas, encha o nosso coração com essa absoluta certeza de que também nós somos uma geração que aprendeu a semear com lágrimas, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus enviou seu Filho amado